Esse é um arquivo recuperado, então a transcrição é meio que parcial. Nem tudo vai estar certo. É um documento interno do Departamento de Contenção de Fenômenos Anômalos. A versão de registro dele é datada em 17 de setembro de 2023. E se você está lendo isso, existem apenas duas possibilidades. A primeira é que você foi designado para uma expedição autorizada e alguém, em algum momento, mentiu para você sobre o que existe do outro lado. E a segunda é que você caiu. Em ambos os casos, leia com atenção. As regras abaixo não garantem sua sobrevivência. Elas apenas aumentam minimamente a chance de que alguém encontre o que restou de você. Regra número 1. Não faça barulho. Assim que cair lá dentro, afaste-se rapidamente da área onde você apareceu. Não corra, exceto na circunstância descrita na regra número 3. Cada som que você faz aproxima aquilo a um passo de você. Não bata nas paredes, não grite por ajuda, não chame por nomes, e se ouvir alguém chamando por você, mesmo que seja uma voz conhecida, não responda. Principalmente se a voz vier de trás de você. Regra número 2. Se você tiver uma câmera, use-a. A câmera é a forma mais simples de medir o quão seguro você está. Se a imagem estiver limpa, continue em movimento. Mas se ela começar a distorcer, tremer, pixelar ou perder o foco sem motivo, significa que algo está se aproximando. Não olhe procurando por ele. A câmera verá antes de você. Regra 3. Caso encontre... Essa é a única exceção em que você deve correr. Não tente negociar, não tente se esconder, não tente atirar, apenas corra. Se tiver sorte, conseguirá despistá-lo. Regra número 4. Se você vir setas nas paredes, ignore-as. Elas não significam nada. Essa é a primeira mentira que as backrooms contam. Regra 5. Leia qualquer escrita nas paredes com cuidado. Mensagens como fique parado, espere aqui, ele já foi embora ou não se mexa são armadilhas. Tudo que a parede pedir para você fazer, você faz ao contrário. Regra 6. O governo ainda não estabeleceu uma forma estável ou sustentável de entrar e sair das backrooms. Qualquer pessoa que disser o contrário está mentindo ou nunca voltou para corrigir a própria mentira. Você precisa encontrar uma saída por conta própria. Regra 7. Ocasionalmente, existem armários, gaveteiros ou gabinetes nas backrooms. Vasculhá-los pode fornecer água, comida enlatada, pilhas, lanternas e outros materiais úteis. Se encontrar água benta, guarde-a para a regra número 11. Mas atenção! Alguns armários não guardam objetos. Alguns simplesmente têm fome e estão esperando para serem abertos. Regra 8. Se você vir uma porta com uma placa de saída acima dela, não confie. Ela não leva para fora. Ela leva para outro lugar. A saída verdadeira parecerá um pequeno quadrado na parede, alto demais para ser natural, com uma escada estreita levando até ele. A regra 9 é um conjunto de regras, mas assim que sair, esteja preparado para a queda. Regra 9.3. Se você cair em um bairro construído sobre colinas gramadas, corra até a casa mais próxima. Logo ficará escuro. E não espere o pôr do sol. Ele não acontece ali. A escuridão simplesmente chega, como se alguém tivesse desligado o interruptor da luz. Regra 9.5. Se você conseguiu voltar para a realidade, relate sua experiência às autoridades locais. Se você obteve qualquer filmagem, entregue-a imediatamente. Nunca, jamais assista às gravações sozinho. Regra 9.8. Se você estiver em outra sala com 3 portas como opção, nunca, em hipótese alguma, escolha a porta que diz saída. Depois de eliminar essa porta, restará uma chance de 50%. Escolher errado fará você retornar para uma parte ainda mais profunda das backrooms. Regra 10. Se você vir outras pessoas ou restos de um abrigo, volte imediatamente. Não olhe para o teto, não olhe para as paredes,
Elas não estão ficando vermelho sangue. Elas não estão derretendo. Olhe diretamente para o chão até que as paredes voltem à cor normal na sua visão periférica. Regra 11. Mãos podem sair das paredes. Se elas não tocarem em você, apenas se afaste. Se tocarem, as áreas atingidas sofrerão queimaduras de 3º grau. Apenas água benta parece aliviar ou reverter o dano. Se elas conseguirem te segurar, bem, não haverá mais regra nenhuma que possa ajudar. Esse é o fim das precauções e do guia de sobreviventes das backrooms. Fiquem seguros lá fora. Eu li a última linha 3 vezes. Não porque eu não tivesse entendido, mas porque minha cabeça se recusava a aceitar que aquilo era real. O papel tremia nas minhas mãos, amarelado pelo tempo, com marcas de umidade nas bordas e manchas escuras que eu preferia acreditar que eram ferrugem. Ele estava preso a uma prancheta velha, abandonada sobre uma mesa de escritório no meio de um corredor infinito. A mesa não deveria estar ali. Na verdade, nada deveria estar ali. As paredes eram cobertas por um papel de parede amarelo desbotado, manchado de umidade, com aquele padrão sem graça que parecia pertencer a um consultório dos anos 80. O carpete era úmido, grosso e muito fedido. As lâmpadas fluorescentes zumbiam acima de nós como insetos presos dentro de vidro. Eu levantei devagar, apertando meu rifle contra o peito. Ninguém tinha me falado daquela merda quando eu aceitei o trabalho. Ei, Drill, chamei baixo. Olha isso aqui. Drill apareceu depois de alguns segundos, vindo de trás de uma divisória baixa. O traje hazmat amarelo ficava grande nele, sobrando nos ombros e nos braços. O visor embaçado escondia metade do rosto, mas ainda dava para ver a expressão dele mudar quando me viu segurando o papel. O que é isso? Entreguei a prancheta e disse: é um manual. Manual de quê, cara? De sobrevivência. Nessa hora Drill parou de rir. Enquanto ele lia, olhei em volta. Nós estávamos ali havia apenas 46 minutos. Pelo menos era isso que o relógio no meu pulso dizia. A equipe de abertura tinha chamado aquele lugar de Zona Liminar Instável. Um nome bonito para buraco na realidade. Segundo os engenheiros, o portal ficaria aberto por 2 horas. Nossa função era simples: entrar, instalar 3 sensores, mapear 50 metros ao redor do ponto de entrada e sair. Era uma missão de reconhecimento. Baixo risco. Essas tinham sido as palavras exatas. Baixo risco. Drill terminou de ler e ficou em silêncio por tempo demais. Que porra é essa? Ele murmurou. Foi o que eu pensei. Ele virou a primeira página de novo, aproximando o visor do papel. Está datado de 2023. Eu vi. Drill olhou pra mim. Isso foi há 20 anos, cara. O zumbido das lâmpadas parecia aumentar. Eles disseram que não sabia nada sobre este lugar, eu falei. Aparentemente eles mentiram, né? A palavra ficou pendurada entre nós. Eles mentiram, né? Era uma possibilidade óbvia, mas ouvir aquilo em voz alta fez meu estômago afundar. Eu pensei nos técnicos do lado de fora, nas telas brilhando, nos homens de terno dizendo que fenômenos de noclip eram raros, mas controláveis. Pensei no contrato, no pagamento extra, na cláusula de sigilo. Pensei em todas as perguntas que eu não tinha feito. Drill dobrou o papel e enfiou no bolso lateral do meu colete. A gente volta agora. Não, Drill, ainda faltam 2 sensores. Que se fodam os sensores. E, bem, eu nem consegui discordar. Começamos a caminhar de volta, sem correr. Depois de ler a regra número 1, cada passo parecia alto demais. O carpete úmido abafava parte do som, mas não tudo. O equipamento batia contra meu corpo. O tanque de ar preso às costas fazia um chiado discreto a cada respiração. Até o atrito do tecido do traje parecia um alarme. O corredor era idêntico em todas as direções. Mesmas paredes, mesmas manchas, mesmas lâmpadas, mesma sensação de que a distância entre um ponto e outro mudava quando ninguém estava olhando. Ei, você lembra dessa parede? Drill perguntou. Qual? Ele apontou para uma mancha escura no papel amarelo.
Parecia um rosto de perfil, com a boca aberta. Eu acho que passamos por ela antes, Drill disse. Eu queria dizer que não, mas não tinha certeza. Continuei andando, acompanhando o mapa no visor do pulso. O ponto de entrada estava marcado a 110 metros, depois 108, depois 112. Eu parei. Drill? Ele olhou para o próprio visor. Eu sei, o meu também, cara. A marca do portal estava se movendo. Não, isso não podia ser verdade. A gente aqui não estava chegando mais perto. Seguimos por mais alguns minutos até encontrar uma parede que não deveria existir. No mapa, havia uma curva à direita. À nossa frente, apenas papel de parede amarelo. Drill tocou a parede com a mão enluvada. Não. Ele bateu nela uma vez. O som ecoou longe demais. Eu agarrei o braço dele. Não faz barulho, cara. Ele ficou imóvel. Por um segundo, tudo pareceu parar. Até o zumbido das lâmpadas pareceu recuar. Então ouvimos um passo, atrás de nós. Não foi alto, não foi dramático. Foi apenas o som de algo colocando peso sobre o carpete molhado. Drill se virou primeiro. Eu me virei depois. No fim do corredor, a uns 30 metros de distância, havia uma figura alta demais para ser humana. Ela estava curvada, quase encostando a cabeça no teto. O corpo parecia feito de partes erradas, compridas e finas, sustentada por fios escuros que se esticavam e se contraíam com tendões expostos. Alguns fios saíam dos ombros, outros do pescoço, outros simplesmente desapareciam no ar, como se a criatura estivesse pendurada em alguma coisa que nossos olhos não conseguiam enxergar. E ela não tinha rosto, mas eu sabia que estava olhando para nós. Meu peito ficou gelado. A regra número 3 voltou inteira na minha cabeça. Caso encontre... Essa é a única exceção em que você deve correr. Corre, cara, eu sussurrei para ele. Drill não perguntou por quê, nós corremos. O traje hazmat virou uma prisão. Cada passada puxava meu corpo para baixo. A mochila batia contra minhas costas. O rifle prendia no colete. Meu visor embaçava por dentro e eu respirava tão rápido que o filtro começou a chiar. Atrás de nós, a criatura não corria. Ela caminhava. Um passo, depois outro e depois outro. E mesmo assim, ela estava mais perto. Entramos em um corredor lateral que eu jurava não existir antes. As paredes ficaram mais estreitas, as lâmpadas piscavam em sequência, apagando atrás de nós uma por uma. O portal ficava por aqui, Drill gritou. Para de gritar, cara. Ele olhou para trás, então eu também olhei. A imagem no meu visor tremeu. Na câmera presa ao meu peito, a gravação começou a distorcer. A luz estourou em blocos brancos. A criatura apareceu por um segundo na tela pequena, muito mais perto do que deveria estar. Era a regra número 2. A câmera verá antes de você. Ela está chegando, eu falei. Drill puxou uma granada de luz do cinto e jogou para trás. O estouro iluminou tudo. Por um instante, eu vi detalhes que gostaria de nunca ter visto. Os fios que seguravam a criatura não estavam presos nela, estavam saindo dela. E nas pontas dos fios haviam pequenos dedos, centenas deles. A coisa parou por menos de um segundo. Depois continuou. Chegamos ao ponto onde o portal deveria estar, mas não havia portal. Apenas uma parede lisa, manchada de umidade. No chão estavam nossos marcadores fluorescentes, o tripé do primeiro sensor, e marcas de botas que terminavam direto contra a parede. Drill agarrou o próprio capacete. Cadê a porra do portal? Eu puxei o rádio da mochila. Unidade Alpha para a base. Precisamos de extração imediata. Repito, precisamos de extração imediata. O portal fechou. Temos contato com entidade hostil. Envie uma equipe de... O rádio morreu antes de acender. Nem estática, nem chiado, nada, apenas um silêncio. Eu apertei o botão mais 3 vezes, como se a insistência pudesse substituir energia. Funciona, porcaria! Drill gritou. Joguei o rádio no chão. Não vai adiantar, cara, ele não liga. Drill olhou para a parede onde o portal deveria estar, depois para o corredor atrás de nós.
A criatura ainda vinha, devagar e paciente, como se soubesse que o lugar inteiro pertencia a ela. Por aqui, Drill disse. Ele entrou em uma passagem estreita entre duas divisórias. Eu o segui. Não sei quanto tempo corremos. Nas backrooms, tempo não se comportava como deveria. O relógio do meu pulso começou a piscar números impossíveis. 3h17, 19h82, meia-noite. Depois voltou para 46 minutos. Sempre 46 minutos. Encontramos uma sala com armários metálicos. Drill quase passou direto, mas eu segurei o ombro dele. Regra 7. Porra, cara, você quer vasculhar armário agora? Água, pilhas, qualquer coisa. Não viaja, Drill. Ele hesitou. A câmera ainda estava distorcida, mas menos do que antes. A criatura talvez tivesse ficado para trás. Talvez. Então eu abri o primeiro armário. Ele estava vazio. O segundo tinha uma lata de pêssego vencida em 1998, uma lanterna sem pilhas e uma foto de família rasgada ao meio. O terceiro estava trancado. Drill forçou a porta com a coronha do rifle. O metral abriu com um gemido alto demais. Nós dois congelamos. Dentro havia uma pequena garrafa de vidro, cheia de um líquido transparente com uma etiqueta escrita à mão. Água benta. Drill riu, mas foi uma risada quebrada. Isso só pode ser piada, cara. Peguei a garrafa e coloquei no bolso frontal. Depois do que a gente já viu, Drill, eu não vou discutir com o papel. No fundo do armário havia também um pacote de biscoito, 2 pilhas e uma fita cassete. Antes que eu pudesse pegar a fita, alguma coisa bateu por dentro do armário. Então Drill recuou imediatamente. A porta abriu mais alguns centímetros sozinha. E do escuro lá dentro, algo respirou. Eu fechei o armário com força. Mano, vamos embora daqui. Saímos da sala e continuamos andando. Não correndo. E aquela criatura não estava mais visível. Mas a câmera continuava instável. Os corredores começaram a mudar. O carpete úmido deu um lugar a um piso de linóleo branco. As paredes ficaram mais lisas, quase hospitalares. As lâmpadas fluorescentes foram substituídas por luminárias redondas, antigas e cobertas de poeira. Setas pretas começaram a aparecer nas paredes. Todas apontavam para a mesma direção. Drill parou diante de uma delas. Talvez seja alguém tentando ajudar a gente. Não, cara, isso é a regra 4. Tá, mas e se o manual estiver errado? Drill, não viaja. O manual estava errado em algum momento? Até agora ele acertou tudo. Seguimos para o lado oposto das setas. Depois de alguns metros, encontramos uma frase escrita na parede com tinta vermelha. Fique parado. Ele não consegue ver quem não se mexe. Drill leu em voz alta antes que eu pudesse impedir. O corredor respondeu. Todas as lâmpadas se apagaram ao mesmo tempo. No escuro, ouvi aquele passo. Era um só e estava muito perto. Corre, eu disse. Dessa vez eu gritei. Corremos sem enxergar direito, guiados pela lanterna fraca presa ao meu ombro. A luz balançava tanto que as paredes pareciam se mover. Minha respiração estava alta demais. Meu coração batia tão forte que eu achei que aquilo também pudesse nos denunciar. A mão de Drill agarrou meu braço. E olha aqui, uma porta. Uma porta cinza apareceu à frente, com uma placa verde acima. Saída. Drill foi direto para ela. Eu puxei o traje dele com tanta força que quase caímos. Não, cara, não faz isso. Sai da frente, pô. Regra número 8, cara. Ele olhou para a placa, depois para mim. Atrás de nós, no fim do corredor, a criatura apareceu outra vez. Mais perto. Muito mais perto. Drill empurrou a porta de qualquer jeito. Eu tentei segurá-lo, mas ele era mais pesado. A porta se abriu. E do outro lado não havia saída. Havia uma escada descendo para um estacionamento subterrâneo, inundada até a altura dos joelhos. De algum lugar lá embaixo veio um som de risada infantil. Drill ficou pálido. Fecha essa porra, Drill. Então fechamos e continuamos. Foi então que vimos o quadrado. Ele era pequeno e estava bem alto na parede, quase imperceptível. Uma abertura escura.
grande o suficiente para uma pessoa passar se se espremesse. Abaixo dela havia uma escada metálica estreita, parafusada diretamente na parede. A saída verdadeira parecerá um pequeno quadrado na parede, com uma escada levando até ele. Drill, é ali, eu disse. Drill subiu primeiro. A escada tremia sob o peso dele. Cada degrau fazia um rangido agudo. Eu olhei para trás. A criatura estava parada no início do corredor. Pela primeira vez, ela não avançava. Isso deveria ter me aliviado de alguma forma, mas não aliviou. Drill chegou à abertura e passou por ela com dificuldade. Anda logo, cara, vem! Ele gritou do outro lado. E então eu subi. No terceiro degrau, mãos saíram da parede, mas não houve aviso. O papel amarelado simplesmente rasgou como pele molhada, e dedos pálidos, finos e compridos emergiram de dentro. Um deles passou a poucos centímetros do meu visor. Outro agarrou minha bota. Eu chutei. A mão se soltou e eu continuei subindo. Então uma delas tocou meu antebraço. Mesmo através do traje, eu senti. Era um calor. Não como fogo, mas como se minha carne tivesse sido mergulhada em metal derretido. E eu dei um grito na hora. O tecido do traje escureceu. A dor atravessou meu braço inteiro. Por um segundo, minhas pernas falharam e quase soltei a escada. Sobe logo! Drill gritava. Com a outra mão, puxei a garrafa de água benta do bolso. Minha mão tremia tanto que quase deixei cair. Joguei o líquido sobre o braço. A dor não desapareceu, mas parou de crescer. A pele ainda queimava, mas algo dentro do ferimento pareceu recuar, como um animal enfiado sob minha carne. Subi os últimos degraus sem olhar para trás. Drill me puxou pela abertura. Caímos do outro lado. E continuamos caindo. Aquela era a regra 9. O impacto arrancou o ar dos meus pulmões. Rolei sobre grama molhada, bati o ombro em alguma coisa dura e fiquei olhando para o céu. Por um segundo, achei que tínhamos conseguido. Havia ar fresco, vento, estrelas. Então percebi que as estrelas não se moviam, não piscavam, e estavam todas no lugar errado. Drill deu um gemido ao meu lado. Estávamos em uma rua estreita, no meio de um bairro construído sobre colinas verdes. As casas eram pequenas, idênticas, com janelas quadradas e cortinas brancas. Nenhuma luz acesa, nenhum carro, nenhum mísero som de inseto. Apenas o vento passando pela grama alta. Regra 9.3. Se você cair no meio de um bairro construído sobre colinas gramadas, corra até a casa mais próxima. Logo ficará escuro. Levanta, eu disse. Drill não respondeu. Drill! Ele estava olhando para o céu. A gente saiu? Eu olhei para a rua vazia, para as casas idênticas, para as colinas que se repetiam até o horizonte. Eu não sei, cara. Então a luz começou a desaparecer. Não foi como anoitecer. A claridade simplesmente baixou, como se alguém girasse um botão invisível. Corremos até a casa mais próxima. A porta estava destrancada. Entramos e fechamos atrás de nós. A casa cheirava poeira e mofo. Havia móveis cobertos por lençóis. Na sala, um rádio antigo repousava sobre uma mesa. No sofá, uma manta dobrada. Na parede, um quadro torto mostrava a foto de uma família sem rostos. Drill trancou a porta. O que agora? Antes que eu respondesse, ouvimos batidas nas janelas. 3 toques leves. Depois uma voz. Abram. Mas era a minha voz. Drill se virou para mim devagar. Lá fora, do outro lado do vidro escuro, alguém repetiu. Abram, está seguro agora. Eu coloquei um dedo sobre o visor, pedindo silêncio. E a voz riu. Depois usou a voz de Drill. Ei, cara, não tem graça, abre logo. Drill recuou. As batidas passaram para a porta. 1, 2, 3. Depois silêncio. Ficamos naquela casa por horas, ou minutos, ou talvez dias. O relógio continuava marcando 46 minutos. Quando a luz voltou, a porta da frente não dava mais para a rua. Dava para uma sala branca com 3 portas. Uma à esquerda, uma à direita e uma no centro.
A do centro tinha uma placa escrita em letras grandes: Saída. Drill começou a rir, mas não era uma risada de humor. Uma risada de alguém que entendeu tarde demais que o jogo era feito para ser perdido. Regra 9.8, eu falei. Eu sei, cara. Eliminamos a porta do centro, e restaram 2. Como dito, a chance era de 50%. A porta da esquerda era azul, a da direita era marrom. Nenhuma tinha maçaneta igual, nenhuma fazia som do outro lado. Drill apontou para a esquerda. Vamos nessa, cara. Eu questionei. Por quê? Porque eu quero que seja essa. Como eu não tinha nenhum argumento melhor, a gente abriu. Do outro lado, havia outro corredor amarelo. Drill fechou a porta imediatamente, mas era tarde demais. Quando nos viramos, a sala branca tinha desaparecido. Estávamos de volta às backrooms, mas não na mesma parte. As paredes agora estavam cobertas de manchas vermelhas, e o teto parecia baixo demais. Havia restos de um abrigo no canto. Cobertores, latas abertas, pilhas gastas, páginas rasgadas de um diário. No chão, ossos pequenos demais para pertencerem a um adulto. Regra 10. Se você vir outras pessoas, ou restos de um abrigo, volte imediatamente. Não olhe para o teto, não olhe para as paredes, mas Drill já estava olhando. Ei, você tá vendo isso? Ele sussurrou. As paredes começaram a pulsar. O vermelho escorria pelo papel de parede como tinta fresca. O teto se deformava amolecendo, descendo em gotas grossas. Drill, olhe para o chão. Não, é sério, cara. Tem alguém ali. Olhe para o chão. Ele apontou para o abrigo. Entre os cobertores, havia uma pessoa sentada. Ou algo que um dia tinha sido uma pessoa. Vestia um traje hazmat amarelo. No peito, o mesmo emblema da nossa unidade. Porém, o visor estava quebrado. Dentro do capacete, não havia rosto. Apenas fios. Drill deu um passo para trás. A parede atrás dele se abriu e mãos saíram. Mas não foi 2 dessa vez. Foram centenas. Elas agarraram os ombros, os braços, o tanque de ar, o capacete. Drill gritou. Eu avancei para puxá-lo, mas uma mão acertou meu peito e me jogou contra o chão. A câmera se soltou do suporte e caiu virada para cima. A imagem na tela estava completamente distorcida, mas ainda gravava. Drill tentou alcançar meu braço. Me ajuda, cara, por favor. Eu peguei a garrafa de água benta, mas ela estava vazia. As mãos começaram a puxá-lo para dentro da parede, e o traje dele rasgou. A pele dele queimava onde os dedos tocavam, abrindo feridas negras e fumegantes. Ele gritava meu nome, mas a voz dele foi ficando abafada, como se a parede estivesse enchendo sua boca de carpete molhado. E então ele sumiu. A parede se fechou e o corredor voltou ao normal. As manchas vermelhas desapareceram. As lâmpadas zumbiram como se nada tivesse acontecido. E eu fiquei sozinho. Por muito tempo, não me mexi. Não por obediência à parede, mas porque meu corpo não conseguia aceitar a ordem de levantar. A câmera no chão mostrava a imagem do corredor atrás de mim. Clara, limpa e segura. Então, lentamente começou a distorcer. E eu me vi obrigado a me levantar. Meu braço queimado latejava dentro do traje. Eu não tinha mais rádio, não tinha mais água benta e não tinha mais meu parceiro Drill. Só o rifle, a câmera e o manual dobrado no bolso. Continuei andando. Encontrei setas e ignorei. Encontrei portas de saída e ignorei. Encontrei frases pedindo para eu ficar parado. Eu corri. Em algum momento, eu ouvi a voz de Drill vindo de uma sala escura. Ei, eu achei a saída. Não respondi. Depois ouvi a voz da minha mãe, depois a minha própria voz, e depois foi só silêncio. Quando encontrei outra escada, quase chorei. Era estreita, presa a uma parede cinza, levando até um quadrado pequeno no alto. A câmera estava limpa. Pela primeira vez, pensei que talvez houvesse uma chance. Subi, passei pela abertura e caí. Dessa vez eu não caí em grama. Caí em uma sala de concreto, iluminada por luzes vermelhas de emergência. Havia 3 portas. A do centro dizia saída. Comecei a rir. Não consegui evitar.
Eu ri até tossir. Ri até sentir gosto de sangue na minha boca. A câmera, ainda presa na minha mão, registrava tudo. Foi quando eu percebi uma coisa. Na parede ao lado da porta esquerda, havia uma escrita pequena, quase escondida. Não é a esquerda. Na parede ao lado da porta direita, outra frase. Não é a direita. E acima da porta do meio, brilhando em verde, estava escrito saída. Fiquei olhando para as 3 opções. O manual dizia para nunca escolher uma porta que dizia saída. Mas o manual também dizia que as paredes mentiam. Então eu ouvi um passo atrás de mim. Um só. Lento, pesado e familiar. Olhei para a tela da câmera. A imagem não estava distorcida. Estava preta. Com cuidado, virei a câmera para trás. Na tela, a criatura estava ali, mais alta do que antes, mais próxima do que nunca. Os fios que saíam dela se arrastavam pelo chão. Em alguns deles, pendiam pedaços de traje amarelo. Em outros, pequenos fragmentos de vidro. Um deles segurava algo parecido com a mão de Drill. Eu levantei o rifle. Eu sabia que não ia adiantar, mas levantei mesmo assim. Unidade Alpha, para qualquer pessoa que encontrar esta gravação, eu disse tentando manter a voz firme. O portal não é estável. Eles sabem disso. Eles sempre souberam. A criatura deu mais um passo. A câmera falhou, voltou e falhou de novo. Se vocês receberem uma ordem para entrar aqui, recusem. Coloquei o manual diante da lente. As regras funcionam, mas não são suficientes. A criatura estava perto demais agora. O ar ficou quente. As paredes começaram a sussurrar frases que eu não conseguia entender. A porta do meio, a que dizia saída, se abriu sozinha. Do outro lado, por um segundo, eu vi o laboratório. Vi as luzes brancas, os técnicos, homens de terno observando através do vidro. E eu vi alguém sorrindo. Sorrindo pra mim. Então eu entendi. Eles não estavam tentando nos resgatar. Estavam assistindo. Como assistiram os outros. Como assistiram em 2023 e como assistiriam os próximos. E talvez, se eu atravessasse aquela porta, eu voltasse. Talvez eu caísse no chão frio do laboratório, quebrado, queimado e vivo o suficiente para contar o que aconteceu. Talvez eu até entregasse a filmagem, mas talvez eles apagassem tudo e me mandassem de volta. A criatura inclinou a sua cabeça inexistente. A porta esperava. Eu olhei para a câmera e disse: Drill, se de alguma forma você ainda consegue me ouvir? Minha voz falhou. Atrás de mim, dedos começaram a sair da parede. E então eu completei: desculpa. A gravação tremeu quando dei o primeiro passo. Não em direção à porta, mas em direção à criatura. Eu esvaziei o pente inteiro. As balas desapareceram dentro daquele corpo de fio sem causar dano algum. Mas o som fez as luzes apagarem, todas de uma vez. Na escuridão, ouvi milhares de passos respondendo. E pela primeira vez desde que entrei nas backrooms, tive certeza absoluta de uma coisa. Realmente, cada som que a gente faz aproxima aquilo da gente. Não um passo, mas todos os passos.